Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, mais uma vez, Memórias Médicas Piauienses. E hoje nós vamos ter o prazer de receber um dos mais consagrados patologistas do Piauí, Dr. Raimundo Jerônimo da Silva Júnior, que atualmente é o presidente eleito da Sociedade Brasileira de Patologia. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Tenho certeza que nós vamos ter um papo muito interessante. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando desse seu momento, né, de memórias e por ter lembrado do meu nome para estar nesse momento. Perfeito, jamais poderia esquecer esse nome importante para todos nós, né? Vamos começar lembrando o garoto, né? O garoto Jerônimo. Nasceu em Teresina mesmo? Eu nasci aqui em Teresina, né? Ele estudou aonde? Eu estudei basicamente no Diocesano, com parte da minha vida. No terceiro ano fui morar em Fortaleza, fazer o terceiro ano em Fortaleza. E em seguida já fui pensando já em fazer vestibular para medicina. Alguma influência para ser médico? Na verdade, assim, eu sempre fui muito curioso com relação à área de saúde, sabe? Aquele menino que é curioso com um sapo, pega um sapo, coloca em cima daquele isoporzinho para ver movimentos, faz aquela danação, aquela curiosidade. Isso sempre me despertou muito, né? E eu sempre tive muita curiosidade com o funcionamento do corpo humano. Então, assim, eu percebia que isso era algo que chamava muito a minha atenção. Gostava bastante sempre disso. Muito bem. E aí foi fazer o curso de medicina já em Teresina? Eu fiz aqui em 91, né? Eu fui aprovado e comecei meu curso de medicina aqui na UFP em 1991. Ok. E aí, então, se formou quando? Eu terminei em 97. Terminei em 97. Na sequência dessa formação, fez residência aqui? Não. E aí, em seguida, eu saí para fazer a residência médica, né? E na Unesp de Botucatu, em São Paulo. Né? Em patologia. Em patologia. Curioso que, na verdade, assim, já para a parte da patologia, eu posso dizer que eu tive uma influência, logicamente, meu pai como patologista, porque era aquela conversa, né, frequente em casa de alguma coisa relacionada à medicina e à patologia. Eu não posso negar. Mas ele, em nenhum momento, ele impôs uma situação. Eu tive a liberdade, durante o meu curso de medicina, em estar muito atento para todas as especialidades. Mas ele foi esperto em um determinado momento. Quando chegou ali no internato, eu estava em dúvida se ia fazer oncologia, hematologia e colocava também patologia como uma possibilidade. Estavam essas três aí. Sim. E ele só observando. E nesse momento ele me convidou para ser macroscopista dele. Ele disse assim, eu queria que você fosse me ajudar, estou sobrecarregado. Eu queria que você aprendesse a manusear as peças cirúrgicas, né? E eu posso lhe retribuir, lhe dar uma gratificação por isso e tal. E um jovem estudante de medicina, né? E eu recebi aquela proposta, eu disse, ok, eu vou. E eu acho que aí foi o quanto ele foi inteligente para me apresentar a patologia. Porque eu fazia a macroscopia, por exemplo, eu fazia uma macroscopia de um nódulo de mama. E aí, 3 dias depois, ele chegava para mim e dizia assim, você lembra daquele nódulo de mama que você fez a macroscopia? Olha a lâmina aqui, que bonito. Aí eu correlacionava a macroscopia com a microscopia. E assim ele me mostrava a mama, me mostrava o cérebro, me mostrava o intestino. E eu comecei a ver esse encanto da patologia. E aí eu disse, olha, eu tenho um professor em casa. Então, assim, eu estou fascinado por isso aqui, não tenho mais dúvida. E aí eu saí em 97 para fazer a residência em Botucatu, né? Durante 3 anos. 3 anos que ele entra na verdadeira patologia. Exatamente. Em 2004 eu voltei. Eu conheci o aluno Jerônimo Júnior, e era atuante. Lembro da organização do COMAP, quando você se prontificou a fazer aquele congresso com os estudantes. Aquilo foi um marco, porque foi a primeira vez que a gente viu
os estudantes se mobilizando num congresso médico, né? Médico acadêmico. É verdade. Como é que foi aquele processo de criação disso? Como você... Isso foi importante na sua vida, ter organizado esse congresso? É interessante, sim, Luiz, porque assim, esse momento aqui da gente conversar sobre isso, porque eu lembro muito bem, como estudante, às vezes que eu ia lá no teu consultório, ali pertinho do HGV, sim, justamente para a gente montar alguns trabalhos que a gente apresentava nesses congressos, né? E surgiu aquela oportunidade, eu fui convidado para ser um dos organizadores do Comap. E, na verdade, além da organização, a gente era responsável para estar ali com a mão na massa, passando os slides para os apresentadores, os slides naquele carrosselzinho, às vezes enganchava, e aquele tumulto. Mas, assim, eu acho que é muito bom para o estudante de medicina se envolver nessas atividades científicas. Né? Eu acho salutar ele estar envolvido. Extra-faculdade. É onde ele vai desenhar a sua formação. Né? Quer dizer, ele vai se diferenciar dos outros naquilo que lhe interessa e onde ele vai desenhar a sua formação. É na atividade atividade de extensão. Né? Isso... E importante também, já naquele momento, para a gente aumentar a rede de relacionamentos. Né? Também. Essa importante. Então, foi muito importante aquele momento para mim. Né? Quando você vai a Botucatu fazer patologia, quantos anos foram lá? Foram 3 anos, a residência 3 anos. E aí passa por todas as áreas dentro da patologia e... Isso. A gente, na verdade, a gente tem um primeiro ano da residência da patologia, é um ano em que a atividade de autópsia é muito forte. Né? A gente praticamente fica de plantão, fazendo autópsia de manhã e à noite, numa escala. E a gente começa a entrar numa rotina de checagem com os docentes, né? Então, a gente passa pela patologia geral, todas as áreas. E durante a residência, você tem a oportunidade de estágios onde você pode optar por alguma área que, porventura, você queira já começar a se hipertrofiar, pegar alguma expertise. Então, a gente tinha essa atividade intensa. E eu digo assim, foram 3 anos bem intensos. Né? Eu lembro que Botucatu é uma cidade muito pequena, naquela época não tinha praticamente nada para a gente fazer, senão a universidade era a grande atração. Então, quando eu não tinha sábado ou domingo atividade de plantão, o meu lazer era ir para a universidade, porque tinha um docente de plantão e um colega de plantão na autópsia. E quando eu não estava de plantão, eu ia lá para bater papo, para ver casos e conversar com o docente. E a residência, na verdade, é o momento principal da formação do indivíduo, né? Porque ele ali vai solidificar. Eu acredito que uma residência bem feita, você dá um salto de tempo útil da sua vida profissional maior. Então, daí a necessidade das residências serem fortalecidas para que possam permitir uma boa formação. Assim, a vida útil daquele profissional é muito maior. Sem dúvida. Você ter estar numa residência em que você é exposto a um número grande, né, de situações, de casos, no caso da patologia, aliado a uma boa orientação, é fundamental. Né? E o estudante, o residente, ele tem que aproveitar esse momento como um momento único mesmo na sua formação e na sua vida profissional. E você evoluiu mais coisas? Chegou a fazer algum mestrado, alguma coisa assim para isso? Aí quando voltei aqui para Teresina, eu voltei no ano de 2000, né? E aí, mais ou menos 2010, 2011, eu fiz meu mestrado. Eu fiz meu mestrado sob orientação do saudoso professor Benedito Borges. Fez muitas orientações aqui em Teresina. Exato. Jerônimo, agora nós temos o homem Jerônimo, que agora já vem formado e que tem na sua prática profissional contribuições importantes para a nossa terra, né? Você abriu o seu laboratório, né? O LAPAC. Quando foi? Como é que nasceu a ideia de abrir o LAPAC? Na verdade, Luiz, eu sempre desejei voltar para Teresina. Nunca passou, embora tenha tido vários convites para ficar em São Paulo, mas eu sempre tive o desejo de trazer algo para o meu estado, trazer algo para a minha cidade, em que a gente pudesse contribuir na área diagnóstica. Né? E eu sabia que eu podia dar essa contribuição. Então, eu tive sempre um foco de ter uma atividade privada onde eu, com o meu laboratório, pudesse dar esse suporte para a comunidade médica. Então, nós chegamos aqui em 2000 e quando chegamos,
nós já chegamos trazendo algumas novidades que na época eu lembro que a gente mandava coisas para fora para se ter um diagnóstico, né? Às vezes colorações especiais para ver melhor um fígado, alguma coisa. Então, assim, para cada momento eu sempre estava de olho no que eu poderia, dentro de uma realidade, trazer e implantar de imediato, né? Então, a análise imunistoquímica, por exemplo, acho que foi um desses pontos, né? Porque você foi pioneiro. Isso. Né? Como foi esse processo, então, de fazer análise imunistoquímica? A residência não tínhamos aqui. Não tinha. A residência em Botucatu era muito forte em imunistoquímica. Né? Então, eu tive uma formação intensa em imunistoquímica durante a minha residência, extensa. E a minha preocupação era, ao retornar para Teresina, como eu vou continuar vendo imunistoquímica se eu não tenho volume de casos? Né? Então, a minha preocupação foi essa. Então, num primeiro momento, engraçado, os casos que necessitavam de imunistoquímica, como eu queria começar e terminar um caso, eu mandava os blocos de parafina para um colega em São Paulo, que já tinha imunoestabelecido. Perfeito. Ele me mandava as lâminas. Né? E aí você vê essa logística, e às vezes eu precisava fazer um complemento, eu ligava para ele, faz um complemento para mim e me manda a lâmina de novo. Mas assim, desde um primeiro momento, todos os casos de imunistoquímica já eram laudados em Teresina. Perfeito. E não deixava de ser uma curva de aprendizado. De aprendizado, porque eu não queria criar esse gap aí, essa lacuna. Claro. Mas aí o aparelho um dia chegou. Aí em 2004, eu cansei dessa logística. Ok. Foi logo depois, né? Porque o laboratório tinha 4 anos. 4 anos. Aí em 2004, 2005, eu disse, olha, eu vou dar um pontapé inicial. Eu vou arcar isso aqui. E, na verdade, foi muito bom, porque eu lembro que naquele momento em que a gente tinha diagnóstico de imunistoquímica que demorava 15, 20 dias, eu estava entregando imunistoquímica com 72 horas. Então, isso trouxe benefício para os pacientes, né, que necessitavam de um diagnóstico rápido para conduta terapêutica. Foi muito bom. Essa dinâmica da imunistoquímica hoje ela é mais importante do que nunca. Praticamente todos os casos eles necessariamente devem fazer, principalmente na área de oncologia. Né? E via de regra, eu fico imaginando assim, quando você, como mastologista, eu tenho um material que eu posso lhe encaminhar, a imunistoquímica já deveria vir no mesmo momento, porque automaticamente a gente vai precisar. Mas via de regra não é assim. Essa burocracia, esse fluxo ainda não é o ideal. Né? A gente vê em outros países, em outras situações, em que o próprio patologista, ao fazer um diagnóstico, por exemplo, de câncer de mama, todos os cânceres de mama epitelial, eles vão precisar de imunistoquímica. Perfeito. No primeiro momento. Então, assim, se isso é necessário, por que não fazer no primeiro momento? Né? Mas isso são coisas que fogem às vezes. Mas eu acho que a gente tem que tentar corrigir isso, né? Quer dizer, se houver a necessidade de uma justificativa à medicina suplementar, tudo bem, vai um outro pedido. Mas um paciente que consegue fazer o exame, automaticamente os 2 exames já deveriam ser feitos. Ganha tempo. Ganha tempo. E esse tempo é muito importante para a definição. Né? É precioso. Se a gente não tem uma análise imunistoquímica, você fica ali esperando aqueles dias passarem. Gera ansiedade no paciente. Claro, e isso é impressionante, como a gente tem que corrigir essa coisa. Acredito que sim. Mas tem um fato na sua vida que foi muito comentado por todos os colegas, que foi um momento que você começou a fazer uma educação científica dentro das mídias sociais, né? Como é que nasceu isso? Você já estava planejando fazer isso? Ou foi como nasceu isso? Que eu acho que isso foi muito importante para a medicina do Piauí, que vai lhe dando um pouco de projeção também. Isso. Na verdade, quando eu cheguei aqui em Teresina, eu comecei minha atividade privada, mas como sempre gostei de dar aula, eu sempre procurei conciliar a docência com a minha atividade privada. Num determinado momento, eu tive um maior volume de casos no laboratório, eu tive que fazer uma escolha. E aquilo me deixou uma lacuna. E aí, em 2011, eu comecei eu me inscrevi, fiz minha conta no Twitter, em algumas outras plataformas, e comecei a procurar patologistas que estavam ali. Eu sei. Né? O meu objetivo naquele momento era o quê? Era trocar experiência e aumentar relacionamento.
trocar outros ideia com patologistas experts. isso. E naquele momento, basicamente, quem utilizava redes sociais em patologia eram praticamente estrangeiros. Então, eu lembro que eu mandei uma mensagem para um colega que esteve até agora comigo, é um americano, esteve agora comigo no congresso em Belém, e eu relembrei com ele agora. Eu disse assim, olha, em 2011, a primeira pessoa que eu mandei uma mensagem para saber como utilizar as redes sociais foi você, eu te agradeço até hoje. Ele me deu todas as dicas. Né? Na primeira minha postagem, ele é um influencer, um cara muito bom, tecnicamente também, e aí ele me apresentou para a comunidade, que já era grande naquele momento, e comecei a dar um pontapé inicial. Na verdade, naquele primeiro momento, meu objetivo era o quê? Era compartilhar casos interessantes que nós tínhamos aqui. Nós temos algumas doenças que os estrangeiros veem muito pouco. Casos interessantes, às vezes doenças avançadas que chamam a atenção. Certo. E isso eu fazia de uma forma regular, muito organizada e com cuidado científico. Isso. E aí, os seguidores eram praticamente patologistas? Patologistas. Porque a imagem é bem de patologia. De patologia. E aí, nós criamos grupos no Facebook, grupos de discussão de casos, nós criamos grupos de dicas e armadilhas diagnósticas, nós começamos a participar de grupos de pacientes com alguns tipos de cânceres, né, instruindo eles sobre a doença que eles tinham. Né, isso foi muito interessante, porque eles não sabiam que o patologista que tinha feito o diagnóstico deles. E de fato, a abertura das mídias, ela permite o acesso a pessoas que às vezes não têm uma formação. Exato. Né? Então, havia um cuidado no critério do uso de palavras, ou era um nível técnico mesmo? Na verdade, a gente tentava traduzir para a linguagem deles, né? Eles, às vezes, era esse grupo que eu participei, inclusive com esse colega americano, pacientes que tinham angiosarcoma em vários locais, né? Partes mole, pele, mama. E, como vocês sabem, é um sarcoma altamente agressivo. E aquelas pacientes, muitas vezes, desconheciam a história da doença, né? Então, em algumas situações, elas se viam completamente aflitas, né, diante de um foco metastático descoberto, e a gente tentava, numa linguagem, explicar para ela a doença que ela tinha, né? E fruto disso foi publicado um trabalho científico na revista de impacto, né? E o que elas disseram é que, na verdade, primeiro, a gente não sabia que vocês faziam o nosso diagnóstico. Segundo, é muito bom vocês estarem aqui, não saiam desses grupos. E terceiro, vocês nos ajudam a aderir mais ao tratamento. Então, assim, foram inúmeras atividades científicas ao longo de 13 anos que eu tenho feito em mídias sociais, e isso deu visibilidade. Me deu visibilidade, um reconhecimento por doar meu tempo para isso. Né? É tanto que nos últimos 5 anos, por exemplo, em vários congressos internacionais que eu fui, várias pessoas me abordavam, inclusive alguns com seus smartphones, me mostrando pastas com publicações que eu fiz desde 2011. Né? E como fruto disso, surgiu um aplicativo que eu desenvolvi. Eu desenvolvi um aplicativo de ensino da patologia. É o primeiro aplicativo do mundo desenvolvido para patologia. Que bacana. Né? E que tem, na verdade, é de alcance mundial, em português e inglês. E então, assim, as mídias sociais eu utilizo hoje de uma forma contínua, porque eu vejo que é muito importante para a minha atualização científica e para aumentar a minha rede de relacionamentos. Isso foi muito bom. É tanto que, mais ou menos em 2020, fizeram uma pesquisa aí, através da revista inglesa The Pathologist. E eu fui escolhido dentre os 20 patologistas mais influentes do mundo usando cientificamente as mídias sociais. Nunca imaginei isso. Nunca imaginei isso. Né? Porque, na verdade, eu continuei com o meu trabalho contínuo, como já vinha fazendo. Aquele médico curioso, como criança, né? Ele termina colaborando para a medicina do Piauí. Não é verdade? Leva toda essa sua bagagem de interesse, de crescer, todos nós ganhamos. Essa é que é a verdade. Não é à toa que o Memória Médica Piauiense se sente uma honra de estar aqui com você. Eu fico muito feliz em estar aqui. Tal qual você tem colaborado demais. Mas aí, essa questão também, a gente imagina 2 fenômenos que é a medicina dos novos tempos, né?
Quer dizer, até onde vai a divulgação, o difundir o conhecimento médico em aberto, né? Assim, como as pessoas entendem do outro lado, né? Porque, como você falou aí, o angiosarcoma é um diagnóstico importante, e como uma pessoa recebe isso por uma mídia, será que isso é o mais correto? Ou seria melhor se ela tivesse frente a frente a um médico que estabelecesse esse diálogo? Então, essas coisas a gente tem que botar, porque nós vamos enfrentar isso no futuro. Na verdade, só deixando claro, esse grupo era um grupo feito por pacientes. Ok. Então, você já sabia para quem estava falando e para quem estava falando. Essas pacientes, todas já tinham diagnóstico de angiosarcoma. Eu sei. E nenhum dos casos, por exemplo, eu dei esse diagnóstico, né? É um grupo formado, como existe no Brasil, grupos, pacientes com câncer de mama. Entre elas, elas conversam entre elas. Certo. E elas requisitaram a esse colega que entrasse do grupo, que participasse. Ele se apresentou, ele foi convidado. E aí ele me convidou a entrar, a participar do grupo. Então, na verdade, naquele primeiro momento, a minha preocupação era o que elas vão querer saber. Pedir para mim explicar um diagnóstico, um outro colega deu, alguma coisa, e entra em questões éticas que não era o que a gente queria e não era o propósito do patologista. Na verdade, o nosso propósito ali era dar informações sobre a doença que elas tinham. Não era fazer diagnóstico. Então, era mais como, ao invés de estar fazendo pesquisas no Google, encontrando coisas equivocadas, que às vezes pode trazer prejuízo, inclusive para o tratamento, ela tinha ali uma informação de qualidade, se ela precisar sobre a doença dela. Então, o patologista está feliz por estar fazendo isso? Feliz. E as pacientes estão? Muito felizes. Muito felizes. Então, é válido manter esse diálogo. É válido. Né? Eu acho que aquela história do patologista estar atrás do microscópio numa sala trancada é coisa do passado. Tem que ter humanização, tem que ter... E aí nós temos a chegada da inteligência artificial, né? Que ela vai trazer algumas coisas. Como é que você vê isso para a patologia? Porque, como é uma imagem, um computador funcionaria melhor, né? Ou não? Você acha que é positiva a chegada da inteligência artificial? Na verdade, assim, a gente já usa inteligência artificial há quase 70 anos. Sem saber que a gente está usando. Né? Então, na medicina, e mais especificamente na patologia, e a radiologia também é muito forte, né? Se você pegar, por exemplo, as últimas publicações do PubMed, dentre as especialidades, a patologia que mais publicou sobre inteligência artificial. Né? Eu acho que há uma grande, digamos assim, uma grande preocupação, um grande medo, e muitas vezes a questão que se coloca na mesa é: será que a máquina vai substituir o patologista? É esse. Ou vai substituir o radiologista? E eu acho que esse não deve ser o foco. A gente tem que abraçar essas tecnologias, a gente tem que realmente vê-las como parceiras. É um trabalho conjunto. Eu acredito que o patologista não vai ser substituído por máquina, mas aquele que não aprender inteligência artificial vai ser substituído por aquele que sabe. Ok. Bem pensado. Porque, na verdade, o que eu acho? Não tem como evitar. Não tem como evitar. Não tem como evitar. E esse trabalho cooperativo entre o patologista e a inteligência artificial vai ser muito proveitoso. Porque, como em qualquer área, nós temos trabalhos repetitivos, que muitas vezes são até tediosos. E é importante a gente deixar esse trabalho repetitivo, simples, para a máquina fazer e nos dedicarmos, por exemplo, aos casos complexos oncológicos. Perfeito. Conversar com você é uma infinidade de assuntos, porque a gente norteia. Mas eu não quero deixar de falar num momento único seu, de extrema importância para a nossa história da medicina, que é agora, em janeiro, você vai assumir a Sociedade Brasileira de Patologia como presidente. Como foi esse processo? Quer dizer, você pensava de chegar nisso? Como aconteceu isso na sua vida? Luiz, eu nunca cogitei esse cargo. Nunca passou pela minha cabeça. Né? Como eu te falei, digamos assim, um momento que eu tive visibilidade na minha carreira foi usando cientificamente as mídias sociais. Mas, inicialmente, esse reconhecimento veio internacional, do estrangeiro. Estava
mais acessando Estava mais. mais acessando mais. Então, eles me conheciam. Inclusive, quando alguns vinham para alguns congressos no Brasil, quando eram convidados por alguns professores, perguntavam, o Jerônimo vai estar lá no congresso? Aí o cara, Jerônimo da onde? De Teresina. Aí isso começou a difundir, tem um cara que é um patologista de Teresina, vamos chamar esse cara aqui para participar da sociedade, para ajudar a gente nessa área de comunicação, que ele tem expertise em mídias sociais. Então, eu estou na Sociedade Brasileira de Patologia participando de várias atividades, desde 3 gestões anteriores, né, a 3 gestões. Então, eu participo da comunicação, eu sou membro da comissão de um programa de controle, de incentivo ao controle de qualidade, e hoje sou vice-secretário adjunto. Né? Então, assim, a partir do momento que eu entrei na sociedade, foi muito gratificante para mim, um aprendizado muito grande, e ver aqueles profissionais se dedicarem, né, pela nossa especialidade e pelo associado, pelo patologista brasileiro, foi digamos assim, um estímulo para mim aceitar esse cargo. Todas as lideranças nesse sentido, que não deixa de ser um cargo político, você tem que definir estratégias, né? Você tem que marcar seu tempo, né? Que ideias você acha que vai ter que enfrentar dentro da sociedade. Por exemplo, o ensino da patologia lhe preocupa? Eu vejo que, certa vez, na USP, alguém me falou que estava havendo pouco interesse em estudantes se tornarem patologistas. As residências não estavam muito concorridas. Isso é real? Você acha que, se for real, o que é que pode ser feito? Tá. Luiz, não sei se você lembra, uma imagem que a pessoa tinha do patologista de tempos atrás era aquele cara recluso, aquele cara que ficava isolado. Né? E uma pessoa que tinha basicamente uma atividade diagnóstica. Dar um diagnóstico, dar um laudo e enviar aquele laudo. Hoje você sabe exatamente como o patologista, por exemplo, está inserido na medicina de precisão. Hoje o patologista sai de uma atividade puramente diagnóstica, mas para participar de decisões importantes no tratamento das pacientes. Por exemplo, no câncer de mama, além do diagnóstico que eu faço de câncer de mama, passa por mim dizer qual o melhor tratamento que aquela paciente vai ter através do exame imunohistoquímico. E assim como vários biomarcadores. Então, o patologista hoje ele está integrado dentro de uma equipe multidisciplinar, sendo um ator principal, importantíssimo nessa tomada de decisão. Mas nós temos um grande desafio. Nós estamos num protagonismo, num contexto de carência de patologista. E esse é o desafio. Né? E aí eu acho que é um assunto complexo, mas eu vejo importante nesse momento a gente ter um olhar diferenciado para o estudante de graduação. Eu percebo, e eu sou professor de patologia. Está faltando o professor que você teve. Isso. Para estimular uma nova geração. E mostrar, de fato, como meu pai me mostrou, guardando as devidas proporções, o que era a patologia naquele momento, da gente expor o estudante de medicina para que ele veja qual a rotina do patologista atual. E isso eu acho que eles não estão tendo a mínima noção. Durante os 6 meses do curso de patologia geral, o que o patologista faz? Qual a importância do patologista hoje dentro da medicina? Então, eu acho que, como uma das metas que eu tenho, trazer esse assunto, trazer esse tema para uma discussão envolvendo professores de graduação, estudantes, ligas acadêmicas, né, residentes. E o próprio profissional e laboratórios de patologia, com que possam receber esses alunos em estágio e expor ele a essa rotina. Eu acho que eles precisam sentir esse gosto maravilhoso da maior especialidade, da mais bonita, que é a patologia. Fantástica entrevista, é um enorme prazer receber aqui o Dr. Jerônimo, com uma história rica para a nossa história da medicina. E que a gente poderia ficar aqui um bom tempo e muita coisa a ser explorada com ele. Como temos um momento que tem que ser encerrado, quero passar para você que você nos fale para os estudantes, nesse sentido dessa empolgação. O que nós devemos implantar nessa medicina de futuro, que é uma medicina com as mídias, é uma medicina com a inteligência artificial, e se nós estamos construindo um passo novo e desafiador. Que mensagem, então, você poderia nos dar?
Eu acho que, primeiro, para o estudante, é que desde o curso de graduação, leve muito a sério o curso de graduação. Né? É necessário realmente nós nos debruçarmos sobre os livros, periódicos, revistas, e se manter atualizado, um hábito de leitura desde aquele momento. É importante a gente estar aberto para essas novas tecnologias. Né? E mais importante, daqui para frente, vai ser a gente estar aberto para interagir com profissionais de outras áreas. Daqui a pouco, eu estou saindo daqui para ter uma reunião com um grupo de professores daqui da UFP, de matemática, ciência da computação, para a gente tratar sobre inteligência artificial. Quem imaginava, num futuro, um médico haveria isso em prol do nosso paciente. Então, eu acho que o estudante tem que estar com essa mente aberta, né, e ver essas tecnologias, não com aquele olhar de que isso vai tomar algum lugar meu. Não, abrace. Porque quem não abraçar vai estar fora. Excelente. Ok, lembro vocês todos que esse programa vai ao ar nas terças-feiras, 10h30 da manhã, e reprise na terça à noite. Acompanhem, que estaremos entrevistando pessoas fantásticas da medicina, como o nosso querido Dr. Jerônimo Júnior. Muito obrigado a todos. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.